Olá a todos, muito boa tarde. Muito boa tarde, meu nome é João Corsa. Não sei se me conseguem ouvir. Olá a todos, sejam muito bem-vindos. O meu nome é João Corsa. Olá, espero que me estejam a ouvir. Gostava se pudessem dar-me algum feedback em relação à qualidade do som e da imagem, se me conseguem acompanhar. Muito boa tarde. Ora, estamos aqui, já são 18 horas, estamos em direto da Plant Based Kitchen do Homes Place no Palácio Souto Maior, um clube no centro de Lisboa, e vamos preparar aqui este direto com algumas receitas para aplicarmos na nossa refeição ou como snack pré-treino e pós-treino, ok? Muito boa tarde a todos. Gostava muito que pudessem interagir connosco, participem, façam as vossas questões. Alô, façam as vossas questões para podermos tornar aqui este vídeo em direto mais interativo. Essa é a ideia. Vamos falar aqui um pouco sobre a importância da plant-based diet, ou seja, de uma alimentação de base vegetal, aplicada aqui ao contexto do exercício físico, para percebermos quais as vantagens de termos este tipo de alimentação no período peritreino, ou seja, desde portanto, as horas anteriores a treinarmos e depois do treino, e também percebermos o porquê, que nutrientes é que nos fazem falta, o que é que faz mais sentido nós comermos neste período. Ok. Perfeito, obrigado pelo vosso feedback, espero que realmente estejam todos a ouvir. E agora, aquilo que nós vamos fazer é então começar aqui a nossa receita. Eu preparei duas receitas, portanto, uma para tomarmos antes do treino e outra para o período após o treino. Ora, questões aqui importantes. Precisamos de energia para treinar. Isso penso que é de senso comum. E aquilo que é necessário é termos, de facto, uma alimentação que nos propicie, portanto, um equilíbrio energético para conseguirmos treinar da forma mais adequada, para termos um treino que seja rentável. Rentável para quê? Para conseguirmos aumentar a nossa massa muscular ou diminuir a gordura corporal de acordo com o objetivo de cada um. A alimentação tem, obviamente, aqui um papel muito importante porque é através dos alimentos que nós obtemos energia. Agora, quais são os alimentos ou, digamos, os nutrientes que nos fornecem energia? Estamos a falar das gorduras, estamos a falar dos hidratos de carbono e estamos a falar das proteínas. Quando falamos aqui na alimentação pré-treino, estamos a falar naquilo que comemos nas 4 horas anteriores a treinarmos. E o nutriente mais importante é o grupo dos hidratos de carbono. Estamos a falar aqui do grupo dos grandes açúcares, desde os açúcares que estão presentes, por exemplo, na fruta, aos açúcares mais complexos e que são de absorção mais lenta, que estão presentes, por exemplo, nos cereais, nas leguminosas ou até nos tubérculos, como a batata e a batata doce. E, portanto, esse tipo de alimentos fornecem-nos a energia necessária para nós conseguirmos ter o substrato disponível para que os nossos músculos sejam poupados. O que é que eu quero dizer com isto? Se nós fizermos uma refeição ou um snack que tenha hidratos de carbono na sua composição, aquilo que vai acontecer é que vai haver mais açúcares disponíveis mais facilmente pelos nossos músculos para que eles possam trabalhar adequadamente e assim possamos treinar com a devida energia. Deste modo, conseguimos poupar também as reservas de energia que estão no nosso fígado e também estão nos nossos músculos, sob a forma de glicogénio muscular. O que acontece muitas vezes quando, por exemplo, não fazemos a ingestão adequada de hidratos de carbono no período anterior ao treino, é que acabamos por estar a potenciar perdas de massa muscular e, ao mesmo tempo, também estamos a potenciar uma maior fadiga e uma maior dificuldade na recuperação do músculo, porque demoramos até mais tempo a recuperar. Nesse sentido, então, já percebemos, os hidratos de carbono são fundamentais. Depois do treino, o nutriente mais importante acaba por ser a proteína. Portanto, temos aqui que ter o cuidado de incluir fontes proteicas
a seguir ao treino, da mesma forma que fontes também de açúcar, os hidratos de carbono, para que haja aqui uma adequada recuperação. Essa proteína vai ser aqui muito importante, porque durante o treino vamos estar a causar stress às nossas fibras musculares, elas vão estar em esforço, para haver aqui uma melhor renovação dos tecidos e também um anabolismo, ou seja, uma construção, um aumento da massa muscular, vamos precisar aqui dessas fontes proteicas para conseguirmos fazer essa recuperação e o aumento dessa mesma massa muscular. Ora, uma pergunta que nos colocam muitas vezes em contexto de consulta de nutrição é o facto de, por vezes, considerarem que não conseguimos obter proteína de alimentos de origem vegetal. E aqui está a prova de que conseguimos. Hoje vamos preparar aqui uma receita pós-treino, rica em proteína e que tem aqui também os nutrientes necessários para conseguirmos fazer uma boa recuperação. Essa proteína está presente aonde? Nos produtos de origem vegetal. Está presente em alimentos como as leguminosas e destacamos os feijões de soja, destacamos também outros tipos de feijão como o feijão branco que vamos utilizar hoje, as lentilhas, o grão de bico. Portanto, temos aqui várias leguminosas fornecedoras deste nutriente. Além disso, está presente também nos produtos derivados da soja, que é uma leguminosa. E hoje vamos utilizar aqui o tofu, já utilizámos também noutras receitas o tempê e assim conseguimos também ter mais aporte proteico. Está presente também noutros alimentos como os frutos oleaginosos, como as avelãs, as nozes e também nas sementes, como as sementes de cânhamo, de linhaça, de abóbora, portanto existem várias sementes. Além disso, também temos os pseudocereais, que têm este nome porque têm aqui propriedades nutricionais semelhantes aos cereais, mas são na realidade sementes. Estamos a falar, por exemplo, na quinoa, no trigo sarraceno, ok? Portanto, existem várias fontes de proteína, os próprios cereais também têm alguma, como o arroz, a aveia, a espelta, e nesse sentido conseguimos assegurar as nossas necessidades, ok? Vamos passar à ação, já passaram aqui 5 minutos de introdução, já vamos falar aqui também de mais alguns conceitos. Recordo que estamos em direto da Plant-Based Kitchen no Homes Place do Palácio Sotomayor. Estão todos convidados a virem conhecer a nossa cozinha, que é um espaço inclusivo, um espaço de aprendizagem e para todos nós conseguirmos perceber a real importância de termos uma alimentação com um predomínio de produtos de origem vegetal, alimentos não processados e na sua forma mais íntegra, para conseguirmos ter também uma alimentação mais sustentável. Recordem ainda que hoje é o Dia Mundial da Terra, o nosso planeta precisa da ajuda de todos nós para conseguirmos dar-lhe saúde ao nosso planeta e a nós próprios. Portanto, conto convosco para colaborarem nesse sentido. Ora, vamos então começar por preparar a primeira receita. E, entretanto, começam a chegar mais pessoas. Boa tarde a todos e sejam muito bem-vindos. Ora bem, a primeira receita vai ser uma receita de muffins ou queques. Vamos aqui preparar uns queques que têm um efeito anti-inflamatório. E isto também é algo muito importante porque numa alimentação de base vegetal temos aqui vários alimentos que têm características que potenciam, portanto, um estado anti-inflamatório. Estamos a falar, por exemplo, de ingredientes como a curcuma, que é rica em curcumina, ou até alguns alimentos como as sementes e os frutos oleaginosos, como as nozes, que são ricas em ácidos gordos da família ômega 3, que têm aqui propriedades anti-inflamatórias. E isto é particularmente importante no período anterior e depois do treino, sobretudo depois do treino, porque precisamos aqui de uma alimentação que reduza o stress que os nossos músculos estão sujeitos durante esse mesmo treino. Por isso, vamos fazer aqui estes muffins e eu já vou explicar os ingredientes. Se me virem aqui um pouco cortado, peço desculpa, mas vou fazer os possíveis para conseguirem ver tudo o que está a acontecer aqui em direto da Plant-Based Kitchen. Ora bem, vamos precisar então de uma taça. Eu já estive a fazer aqui a preparação dos alimentos e vou começar por apresentá-los à medida que for introduzindo na receita. Ora bem, a base destes muffins vai ser uma farinha de espelta integral. Esta farinha de espelta tem também um alto teor proteico, cerca de 15 gramas por cada 100, e na realidade temos aqui 200 gramas de farinha de espelta.
Quem não tiver farinha de espelta pode fazer, por exemplo, com farinha de aveia ou até flocos de aveia triturados. Serve exatamente o mesmo propósito. Peço desculpa que eu vou tendo atento aqui às vossas questões. Ora, temos aqui o David Fernandes que pergunta aonde se pode ver a receita. A receita irá ser disponibilizada através do site Homes Place. Portanto, é uma questão de estarem aqui atentos. E também, quem for sócio do Homes Place, temos aqui várias receitas plant-based na nossa aplicação e com o vídeo das receitas elaborado pelos nutricionistas da equipa, vão conseguir aqui também fazer em casa de uma forma muito mais simples. Ok, por aqui prefiro evitar a espelta. Helena, é exatamente como eu estava a dizer, podem substituir por outra farinha, não tem qualquer problema. Portanto, vamos começar então. 200 gramas de farinha de espelta. Vamos introduzir aqui também outros ingredientes secos e vamos começar por demolhar num copo. Temos aqui então uma colher de sopa de farinha de linhaça, temos aqui sementes de linhaça dourada moídas, uma colher de sopa e temos aqui um copo, vamos aqui demolhar nesta taça, peço desculpa, com 3 colheres de sopa de água. Portanto, uma colher de sopa de farinha de linhaça em 3 colheres de sopa de água. Para termos aqui um ingrediente que vai ligar aqui os restantes ingredientes. Ora bem, além disso, vamos então introduzir aqui os ingredientes secos. Temos aqui então 2 colheres de chá de canela em pó. Temos uma colher de chá de bicarbonato de sódio, que vai ajudar aqui também a dar uma textura mais macia aos nossos queques. E temos aqui um ingrediente que é a chave desta receita. Trata-se da curcuma, que neste caso está em pó e que tem propriedades anti-inflamatórias que são benéficas, como estava a dizer, para a saúde dos nossos músculos. Em seguida, o que é que vamos fazer? Vamos mexendo estes ingredientes secos e vamos juntar os restantes. Vamos precisar de 2 cenouras de tamanho pequeno a médio raladas, portanto vamos ralar aqui grosseiramente e vamos colocar na nossa taça. Depois vamos utilizar laranja, ok? Para aromatizarmos aqui também estes nossos queques. E quanto de curcuma? Foram 2 colheres de chá. Depois temos aqui as raspas de uma laranja, ok? Vamos colocar então na nossa taça. Em seguida, temos aqui nozes, 50 gramas de nozes, é o equivalente a uma taça pequena. E vamos colocar, mas não na totalidade, vamos precisar de cerca de 1 colher de sopa para colocarmos como topping aqui nos nossos queques. E vamos precisar também de 1 colher de sopa de geleia de arroz. Ora, esta receita não tem qualquer açúcar adicionado, no entanto, a geleia de arroz é um alimento que tem açúcar na sua composição. No entanto, é um açúcar de absorção lenta, o que é ótimo para uma receita pré-treino. Ora, neste tipo de receita, nós falámos aqui antes do treino, falámos que deve ser uma receita rica em hidratos de carbono. Mas estes hidratos de carbono, preferencialmente, devem ter um índice glicémico baixo, a médio, para que eles sejam libertados na corrente sanguínea de uma forma lenta. E isso vai potenciar níveis de energia mais estáveis durante todo o treino. Portanto, vamos conseguir chegar até ao final do treino com mais energia, o que é muito positivo. Por fim, vamos adicionar então as sementes de linhaça moídas que já ficaram a demolhar e que têm aqui já uma textura mais cremosa. Portanto, demolharam aqui em água e vamos adicionar o sumo de 2 laranjas, ok? Cerca de 100 a 150 ml. E vamos misturar todos os ingredientes, ok? Além disso, temos aqui também um outro ingrediente para adicionarmos alguma gordura insaturada
neste caso monoinsaturada, temos aqui 2 colheres de sopa de azeite, cerca de 30 ml. E vamos misturar todos os ingredientes. Se necessitarem, juntem um pouco mais de água ou juntem também um pouco de sumo de laranja adicional, não tem qualquer problema. Eu vou ter aqui a necessidade de juntar um pouco mais de água para que eles tenham uma consistência mais mole de queques e assim também não vamos adicionar mais calorias na nossa receita. Ora, cada muffin destes tem aqui cerca de 150 quilocalorias, 150 a 160 calorias, depende também da quantidade de muffins que fizerem com estes ingredientes. Ora, esta quantidade dá para 10 mini muffins, o que é perfeito, porque assim ficamos com alguns muffins para mais do que um dia, ou então podemos partilhar com a família. Vou acrescentar aqui um pouco mais de água, porque a ideia é termos aqui uma consistência mais cremosa. Portanto, como podem ver, a massa, a ideia é termos uma consistência semelhante à massa de um bolo. Ok? E penso que já está. É mais do que suficiente. Ok? Como podem ver, é muito fácil de fazer, basta misturarem e temos aqui já no ponto. Perfeito. Agora, o que é que vamos fazer? Vamos transpor esta massa para um tabuleiro, de preferência, esse tabuleiro deverá ser de silicone, ok? Para evitarmos assim a necessidade de colocarmos mais gordura nos nossos muffins. E eu tenho aqui um tabuleiro de formas para muffin e temos aqui também uma alternativa de formas individuais feitas em silicone que também nos permitem ter aqui uma opção prática. Portanto, a ideia é colocarmos o equivalente a 1 ou 2 colheres em cada forma. Eu vou mostrando assim, espero que consigam ver. E vamos ter então aqui o nosso pré-treino. Ora, antes disto, e eu penso que não referi, vamos ter a necessidade de colocar o nosso forno a pré-aquecer a 180 graus. Ora, isto eu já tratei, tenho aqui o forno atrás, mas aí em casa, antes de começarem a juntar os ingredientes, façam este pré-aquecimento do forno para quando colocarem os muffins no forno, ele já estará à temperatura ideal para cozinharem de forma mais uniforme. Ok, vamos colocar aqui. Como veem, esta receita não tem aqui adição de qualquer produto processado. Estamos a falar aqui de ingredientes que fazem parte da Plant-Based Diet e também não tem qualquer produto de origem animal nem açúcares refinados. Isto aqui é particularmente importante porque assim também vamos conseguir treinar com a energia adequada. Importante aqui referir que cada muffin tem cerca de 160 a 150 quilocalorias, vai depender aqui do tamanho deles, e obviamente que vão poder adaptar a quantidade portanto, a cada pessoa. Se tiverem aqui, por exemplo, um objetivo de perda de peso, basta comerem, por exemplo, um muffin cerca de 1 hora antes. Mas se tiverem, por exemplo, um objetivo de aumento de massa muscular, podem aumentar a quantidade, por exemplo, para 2 ou 3, para terem uma carga de hidratos de carbono maior e assim também conseguirem suportar o dispêndio energético que vão ter durante o treino. Okay? É importante aqui referir que quanto mais calórica, mais energética for a refeição ou snack antes de treinar, devemos ter aqui o cuidado de antecipar mais em relação ao momento do treino. Okay?
Portanto, vamos então aqui colocar no forno, já temos aqui, como podem ver, mas antes faltam-nos os toppings, que eu já me ia esquecendo. Portanto, temos aqui sementes de abóbora, cerca de 1 colher de sopa. As sementes de abóbora são aqui também um alimento interessante a introduzir porque são uma fonte de um aminoácido essencial que é muito importante no que diz respeito ao treino e à construção da massa muscular, que é um aminoácido de cadeia ramificada que se chama leucina. E é uma das fontes alimentares de origem vegetal que tem aqui um teor de leucina um pouco mais elevado, à semelhança de outros, como por exemplo as leguminosas, como o feijão, a soja. Portanto, temos aqui várias fontes alimentares de leucina de origem vegetal. Embora, regra geral, é importante aqui referir que os produtos de origem animal têm, por norma, um pouco mais de leucina. Mas não quer dizer que não tenhamos uns produtos de origem vegetal, muito pelo contrário. Ora, e agora vamos colocar um pouco mais das nozes picadas no topo de cada muffin para termos aqui uma crocância adicional. As nozes são ricas, além de serem ricas em proteína, têm aqui um teor elevado de ácidos gordos da família ômega 3, portanto, são aqui uma fonte de energia e de gorduras saudáveis e com propriedades anti-inflamatórias, como eu estava a referir no início. Além de que são altamente saciantes, portanto, aquilo que temos é um snack que nos vai saciar bastante para termos um treino adequado. Portanto, vamos agora então pôr no nosso forno. E pronto, já temos então o nosso snack pré-treino, que vai ficar no forno a 180 graus durante cerca de 20 minutos. Isto vai depender de cada forno, mas podem ir verificando à medida que o tempo for passando. Se precisarem de um pouco mais, então deixem um pouco mais de tempo, cerca de 5 minutos será a partida o suficiente. E temos assim um snack pré-treino que é bastante adequado, é fácil, é prático de transportar e que nos vai deixar aqui com a energia certa para treinarmos adequadamente. Muito obrigado, Cláudia. Obrigado. Ora, agora o que é importante aqui também fazer é prepararmos aqui o nosso snack pós-treino, que vai ser essencial para depois do treino conseguirmos fazer uma boa recuperação dos nossos músculos, aumentarmos a massa muscular e assim conseguirmos também recuperar mais facilmente. Por isso, vou arrumar aqui todos estes utensílios de cozinha que já não vão fazer falta e já volto para a vossa companhia. Espero que fiquem desse lado porque temos aqui umas barras proteicas deliciosas. Ora, estava a dizer, temos aqui o feijão branco, que na realidade... David, se puder repetir o seu último comentário, eu agradeço porque não o vi, peço desculpa. Ora bem, temos então aqui 400 gramas de feijão branco já cozido. Para termos esta quantidade de feijão branco, precisamos de cerca de 150 gramas de feijão branco seco, que deverá ficar a demolhar em água abundante durante cerca de 8 a 12 horas. A minha sugestão para tornar aqui leguminosas é fazerem a demolha das leguminosas com uma alga que se chama alga kombu. Peço desculpa, espero que me estejam a ver e a ouvir. Basta colocarem uma tira de alga kombu, cerca de 5 gramas, na água da demolha, para assim conseguirmos ter uma melhor digestibilidade das leguminosas. E porquê? Porque as leguminosas têm alguns antinutrientes, nomeadamente o ácido fítico, que dificulta justamente a digestão destes alimentos. Outra possibilidade é a germinação destes alimentos, das leguminosas, que vai também potenciar o teor nutricional destes alimentos, nomeadamente o teor em proteínas e em algumas vitaminas e minerais. Mas neste caso temos então, portanto, um feijão que foi demolhado e cozido.
ok? Depois temos aqui outra fonte proteica, neste caso temos o tofu. Estamos a falar aqui de 250 gramas de tofu, que é um produto derivado da soja, dos grãos de soja, tal como o queijo, o é, e temos aqui uma excelente fonte proteica. Além disso, temos aqui 100 gramas de farinha de aveia. Ora, como é que esta farinha de aveia foi feita? Simplesmente triturei os flocos de aveia grossos, integrais, e transformei num processador de alimentos numa farinha. Depois temos aqui 50 gramas de avelãs, também elas trituradas, ok? Missão, olá, estou de volta, peço desculpa. Ora, vou aproveitar aqui para fazer a leitura de uma pergunta. Ora, tinha referido que adoro, vou ler aqui melhor, adoro frutos secos e os dias que corro. Exatamente. Muito bem, é isso mesmo, David. Porque os frutos secos e os frutos oleaginosos são excelentes fontes de energia e, portanto, podemos aqui utilizá-los quer no período anterior ao treino, quer também no período após o treino. E mesmo para quem faz treinos mais longos, por exemplo, quem gosta de fazer 2 aulas seguida, ou fazer, por exemplo, um treino de corrida longo ou de bicicleta, pode perfeitamente, durante o intervalo do treino ou durante o treino, fazer aqui um reforço da ingestão de açúcares e de algumas proteínas, também para que o fruto oleaginoso tenha um teor de proteína também adequado, na ordem das 15 gramas por cada 100 gramas. Depois, temos aqui também sementes de cânhamo descascadas. Estamos a falar aqui em 50 gramas de sementes de cânhamo descascadas que foram trituradas também, ok? Depois, além destas fontes proteicas e no caso das avelãs, que é um fruto oleaginoso, temos também algumas gorduras insaturadas, da mesma forma que temos aqui também gorduras insaturadas nas sementes de cânhamo. Temos aqui também na aveia alguns hidratos de carbono que vão ser importantíssimos para que haja um bom rácio entre a quantidade de proteína e a quantidade de hidratos de carbono que vamos adquirir, que vamos consumir após o treino. Fontes de hidratos de carbono também temos aqui no nosso feijão branco e temos aqui neste último ingrediente que eu vou mostrar, que são ameixas secas, que têm cerca de 35 a 40% de teor de água, ok? E estas ameixas secas são aqui uma excelente fonte de fibra, são também aqui uma excelente fonte de minerais e uma excelente fonte de açúcares que estão naturalmente presentes neste fruto e que vão ajudar-nos também a recuperar mais rapidamente o glicogénio muscular que se perde durante o treino, ok? Além disso, temos também uma colher de sopa de geleia de arroz, como referi, que é um alimento com um teor de açúcar elevado, mas que é de absorção mais lenta, para contrapor os açúcares de absorção mais rápida presentes nestes frutos secos, neste caso a ameixa. Quem não tiver ameixas em casa pode utilizar, por exemplo, os alperces, as tâmaras ou os figos secos, que resulta igualmente, ok? Portanto, vamos começar aqui por preparar a nossa receita. E temos aqui os nossos ingredientes. Vamos precisar de uma taça grande. Eu já triturei os ingredientes, mas ainda vou utilizar a varinha mágica para incorporar, portanto, os outros ingredientes de uma forma mais adequada. Portanto, precisamos de aveia, 100 gramas, 50 gramas de avelãs, 50 gramas de sementes de cânhamo descascadas, já trituradas, e agora vamos só envolver um pouco e vamos adicionar os outros alimentos, fornecedores de proteína, que ainda não são triturados. Neste caso, o feijão branco cozido. Quem quiser pode, por exemplo, utilizar feijão preto, também fica ótimo, ou grão de bico. O tofu, que eu já cortei em cubos para facilitar também este processo. E vamos adicionar as ameixas. Eu vou deixar aqui cerca de 3 a 4 ameixas para depois, no final, colocar por cima para termos aqui um efeito também diferente. Para termos aqui alguns pedaços de ameixa na superfície das nossas barras proteicas.
ok? E por fim, a geleia de arroz. Vamos colocar aqui os ingredientes na nossa taça e vamos triturar todos eles, ok? Portanto, agora peço desculpa, mas será necessário fazer um pouco de barulho. Espero que fiquem aí comigo desse lado, não se vão embora. Está quase. A ideia é termos uma massa que seja bastante consistente, porque precisamos que depois seja fácil também de transportar e não queremos algo que tenha um teor muito líquido. Tal como nas barras de proteína que são comercializadas, também têm uma textura muito espessa, característica do teor de proteína que têm, estas também vão ter essa mesma consistência. Ora bem, já temos aqui, vão ajudando com a espátula, a ideia para perceberem como se faz, portanto, este tipo de barras proteicas. Estas barras não vão ser mais cozinhadas, portanto, o único ingrediente que foi cozinhado foi aqui o nosso feijão e, portanto, vou aqui tentar aproveitar todos os pedaços e vamos aqui tentar homogeneizar, portanto, esta mistura com a nossa espátula para termos aqui o máximo de produtos de alimentos aqui envolvidos, portanto, para não termos aqui uma consistência mais pastosa, mais cremosa, ok? No entanto, se não conseguirem triturar muito bem os ingredientes, também não há problema, porque temos aqui uma textura adicional. E pronto, já temos aqui então uma massa que vai ser útil para nós conseguirmos aqui também com uma textura adequada para conseguirmos moldá-la, ok? Portanto, a ideia é prepararmos um tabuleiro com cerca de 30 cm por 24, forrarmos com uma folha de papel vegetal e, em seguida, vamos colocar a nossa massa justamente aqui no nosso tabuleiro. Okay? Como veem, ficamos aqui com uma textura bastante consistente. E a ideia agora é trabalharmos aqui a nossa massa. Ora, temos aqui alguma pergunta. A quantidade de ameixa é 150 gramas e a tofu é de 250, Sílvia. Ok, peço desculpa, mas de facto houve aqui alguns problemas técnicos que eu espero que não se repitam, porque dificulta também, obviamente, conseguirem ouvir todos os passos da receita. Mas a receita vai ficar aqui disponível para todos. Ora, como eu estava a dizer, vamos no nosso tabuleiro, com a ajuda da espátula, portanto, espalhar a nossa massa da forma mais uniforme possível para termos aqui uma superfície lisa que depois vai ser refrigerada. E temos aqui duas hipóteses. Ou colocamos, por exemplo, durante cerca de 4 horas no frigorífico para termos aqui uma consistência mais rija e apelativa, ou então podemos também colocar no congelador durante cerca de 30 minutos para termos essa mesma consistência, que depois será também mais agradável de consumir. Portanto, eu estou aqui a tentar espalhar ao máximo.
para ficarmos com uma textura o mais uniforme e uma superfície o mais lisa possível para que as barras saiam perfeitas. Ora, esta quantidade de ingredientes vai dar para cerca de 10 barras, ok? Cada barra terá em média 100 gramas e terá cerca de 190 calorias. É um pouquinho mais do que os nossos muffins, que já devem estar quase prontos, ok? Mas temos aqui também um bom rácio entre a quantidade de hidratos de carbono e de proteína que nós devemos consumir após o treino. A evidência científica, aquilo que nos diz é que devemos, para cada grama de proteína que consumimos após o treino, consumir entre 2 a 3 gramas de hidratos de carbono. E aquilo que acontece com esta receita é que temos cerca de 11 gramas de proteína por cada 100 gramas de barra, portanto, por cada barra, e temos cerca de 20 gramas de hidratos de carbono. Portanto, temos aqui aproximadamente um rácio de, para cada grama de proteína, temos 2 de hidratos de carbono. De nada, Silvia. Obrigado eu por estar desse lado e continuar connosco. Agora, aquilo que vamos fazer é, com as restantes ameixas, nós podemos triturar, partir em pedaços, ou então, até com a ajuda da nossa mão, colocarmos pedaços de ameixa distribuídos aqui na superfície da nossa massa, para termos então aqui alguma textura adicional nas nossas barras proteicas. Temos aqui então estes alimentos, estes frutos secos, como eu estava a dizer, que são fornecedores de fibra e também de alguns minerais, como por exemplo o ferro, o zinco, e temos aqui também cálcio e algumas vitaminas e fibra, ok? Com a ajuda da espátula, então, colocamos para incorporar nos restantes ingredientes e temos aqui, então, as nossas barras proteicas que vão agora ao frio, ok? Há pouco falei que as barras proteicas deveriam estar cerca de 4 horas no frigorífico. Como é óbvio, não ia fazer-vos esperar tanto tempo desse lado. Por isso, já preparei antecipadamente um tabuleiro com estas barras proteicas para poderem ver o resultado final desta receita. E vou também verificar se os nossos muffins que estão no forno já estão prontos. Ora, já temos também os nossos muffins preparados, eles já estão com a consistência desejada e conseguimos ter aqui então as nossas 2 receitas pré e pós-treino no ponto para poderem assistir aí desse lado e também vos mostrar o resultado final. Ora bem, espero que me consigam ver. Eu tenho aqui também uma caixa que vai servir de exemplo, porque muitas vezes nós pensamos que, enfim, por estarmos a trabalhar, ou quem, por exemplo, ainda está a estudar, às vezes é difícil levarmos alguns snacks que sejam adequados para consumirmos antes e depois do treino. Ora, a prova é de que estes snacks plant-based têm aqui... Obrigado, Daniel. Tem aqui... Ora, está aqui uma pergunta do Luís Mendes. Sr. João, isso é saudável? Claro que sim. Temos aqui exclusivamente produtos de origem vegetal. Temos alimentos que estão no seu estado mais íntegro, mais inteiro, que conservam todos os nutrientes e eles são muito pouco processados. Portanto, aquilo que nós estamos a fazer é pegar em matérias-primas para as transformar e adaptar às nossas necessidades. No pré-treino, como eu estava a dizer, precisamos aqui de alguns hidratos de carbono adicionais e açúcares que tenham um índice glicémico baixo para conseguirmos manter os níveis de açúcar mais estáveis
os níveis de energia mais estáveis durante o treino. Após o treino, precisamos aqui de um reforço proteico para justamente ajudar-nos a fazer uma boa recuperação muscular. Okay? E nesse sentido, preparei aqui 2 receitas práticas, saudáveis e que vão ajudar justamente a atingir este objetivo. Além disso, devido ao teor em ácidos gordos da família ômega 3, portanto, estamos a falar... Obrigado, Diogo. Estamos a falar aqui de frutos oleaginosos, sementes que têm ácidos gordos da família ômega 3. Também estamos aqui a promover um estado anti-inflamatório. Isso vai ser ótimo para a recuperação muscular. E também temos a curcuma, que também vai dar esse apoio. Ora, eu vou então mostrar-vos o resultado final. Devem ter aqui cuidado, eu já preparei, temos aqui os muffins ainda a arrefecer. É importante que deixem arrefecer durante alguns minutos antes de servirem, para não se queimarem também. Temos então aqui os muffins já preparados, portanto eles têm um aspecto maravilhoso, como podem ver. O facto de termos as sementes e os pedaços de nós também vão dar aqui uma crocância adicional e vai ser fantástico. É aqui uma receita inspirada nos tradicionais bolos de cenoura com canela, portanto é aqui uma receita muito saborosa. Obrigado, Joana. Depois temos aqui então o nosso pós-treino, que nós podemos inclusive embrulhar em papel vegetal ou colocar num recipiente de vidro para podermos levar para o nosso local de trabalho, para o ginásio, para depois do treino e de preferência até 1 hora depois do treino fazermos aqui. Estou de volta, peço desculpa por mais uma pausa. E, portanto, aquilo que vamos fazer, então, como veem, temos aqui as nossas barras. Aquilo que vamos fazer é retirar uma das barras. Ok? Como podem ver, temos aqui 11 gramas de proteína, cerca de 20 gramas de hidratos de carbono e que podemos embrulhar e levar para o nosso pós-treino para termos aqui um snack bastante adequado. E o muffin antes do treino. Outras sugestões que podíamos aqui ter no pré-treino poderiam ser, por exemplo, as papas de aveia ou as papas de aveia adormecida. Na nossa aplicação temos várias receitas neste sentido, até as papas de aveia no forno. E no pós-treino podemos aqui ter, por exemplo, os pudins de chia, que são também muito completos, e podemos até complementar esta barra proteica com, por exemplo, um batido feito à base de fruta e sementes de cânhamo descascadas, para termos aqui uma dose de proteína adicional. Ok? É verdade. Peço imensa desculpa, Cláudia, mas não é algo que eu consiga também controlar. Às vezes a rede não é a melhor. Peço imensa desculpa por estas falhas. Agradecer-vos o facto de terem estado desse lado e também convidar-vos a participarem. Obrigado, Cláudia. Igualmente. Convidar-vos aqui a participar nas atividades da Plant-Based Kitchen. Nós vamos ter já nesta terça-feira um workshop dedicado à iniciação à Plant-Based Diet para pessoas que não têm aqui tantos conhecimentos, por exemplo, sobre este tipo de alimentação, ou simplesmente pessoas que queiram ter aqui acesso também a receitas diferentes. Falarmos aqui sobre a importância de incluirmos vários grupos de alimentos é uma forma de conseguirmos aqui trazer mais diversidade à nossa alimentação e mais saúde. Vamos ter no dia 27, terça-feira, às 18h30, o primeiro workshop, o qual carece de inscrição. Por isso, convido-vos a visitarem o site Homes Place, onde tem uma página dedicada à Plant-Based Kitchen e onde tem, além da data e de como se fazer a inscrição para este workshop, tem também as próximas datas, em maio e em junho, porque vamos ter workshops com temáticas diferentes. Neste momento eles vão funcionar em formato online e aqui sem falhas na rede, prometo, Cláudia, e vamos ter aqui também futuramente, e assim a pandemia o permita, atividades presenciais na nossa Plant-Based Kitchen. Eu espero que todos possam participar. Quem tiver curiosidade por saber mais sobre este tema e sobre as atividades da cozinha, podem deixar um comentário no nosso vídeo, ou colocarem o hashtag Plant-Based Kitchen e visitarem também a nossa
a nossa página. Eu terei muito gosto em entrar em contacto com todos para poder falar aqui um pouco melhor sobre as nossas atividades e, quem sabe, inscrever-vos, ok? Muito obrigado a todos, espero que tenham gostado destas opções saudáveis que vão promover a nossa saúde e que vão ter aqui também um potencial de mantermos a massa muscular saudável. Por isso, muito obrigado e até uma próxima.